Chegou a hora de estabelecer contato com a nossa equipe esportiva, porque está chegando a hora de virarmos a chavinha definitivamente. Na segunda-feira, a partir da 1h da tarde, teremos aí sim os nervos aflorando novamente, Bruno Camarão, porque a gente vai ter a convocação final oficial, real da seleção brasileira para a disputa da Copa do Mundo do Catar. Camarão, bom dia para você. Tudo bem, Carla? Bom dia a você, a Ellen, a todos que nos acompanham aqui na Band News FM. Exatamente, 1h da tarde vem a lista final do Tite, os 26 jogadores que vão representar a seleção brasileira lá no Catar, o início da Copa do Mundo que se aproxima, uma cobertura muito especial da Band News FM, um evento na sede da CBF, lá no Rio de Janeiro, com cobertura especial da Band News FM. À 1h da tarde o Tite de fato fala, mas a partir do meio-dia a gente já vai conectar toda a nossa equipe, vai trazer um preâmbulo, vai dar uma passada geral em como foi essa trajetória do Brasil nas eliminatórias, fazer uma prospecção aí dos principais adversários, enfim. Acho que não teremos grandíssimas surpresas, até pelo padrão de comportamento do Tite. Existiu uma lista, digamos assim, não oficial, extraoficial, de 55 nomes, alguns deles pinçados pela imprensa, em bastidores, mas fato é que nestes 26, ou destes 26 que vão ser apresentados, é muito, muito improvável que haja alguém fora de uma grande cogitação. Claro, há alguns nomes que são certeiros, figurinhas carimbadas, há outros que despertam algum tipo de dúvida se de fato vão ser chamados e se forem chamados, por que razão foram chamados. Mas isso acontece, Carla e Ellen, em qualquer tipo de convocação aqui no Brasil, quando o assunto é justamente a seleção nacional. Eu acredito que o Tite tenha esse grupo de maneira muito coesa, integrado à sua ideia de trabalho, e acho que o Brasil tem grande potencial para fazer uma Copa bastante segura, começando a trajetória no próximo dia 24 diante da Sérvia, 4 dias depois encara a Suíça e fecha a participação na primeira fase no dia 2 de dezembro contra Camarões. Os jogos do Brasil, primeiro às 4 da tarde, o segundo à 1 da tarde, horário de Brasília, e o terceiro, coração dividido diante de Camarões, também às 4 da tarde no horário de Brasília. Acredito em uma classificação bastante tranquila para as oitavas de final, aí começa o mata-mata para valer, né? Ai, Camarão, só você, coração dividido, porque tem Brasil e Camarões. Ai, meu Deus do céu. Ô, Camarão, você está falando sobre algumas dúvidas, são poucas ainda essas dúvidas, imagino, né? Por exemplo, o técnico Tite, ele tem bons nomes novos que nunca participaram de Copas do Mundo, mas ele precisa, ao mesmo tempo, de algumas referências para a equipe. Por exemplo, Daniel Alves. Você acha que deve ser convocado? Veterano, né, Daniel Alves? Ele tem ali uma força para o grupo muito grande, mas em campo rende ainda, não rende mais? O que você acha? Já vou aproveitar e emendar a minha segunda pergunta, que é: qual é a seleção, qual é a lista dos 26 convocados de Bruno Camarão? A lista dos 26 do Bruno, e quem sabe até fazer um exercício de titabilidade, né, para ingressar na cabeça do treinador gaúcho, a gente pode fazer. Sobre o Daniel Alves, inegavelmente ele é uma ascendência técnica histórica, mas um jogador ali que passou dos seus 40 anos, um jogador multivitorioso, que perdeu a última Copa da Rússia por problemas médicos e que vem de pelo menos 2 últimas temporadas muito ruins. Um jogador que, depois que deixou o Brasil, vestindo a camisa do São Paulo, já com alguns problemas até de adaptação ao futebol brasileiro, foi remanejada a ideia dele de não ser mais um lateral, jogar muitas vezes como um meio-campista de articulação, ou numa segunda linha, né, como um atacante mais pelo lado direito. É muito improvável que o Daniel Alves tenha espaço numa seleção brasileira hoje, jogando nessas condições. Até porque, Carla, Ellen, amigos, ele não tem sido convocado, não participou das últimas chamadas do Tite, justamente por ter um grande ponto de interrogação que o acompanha. Ele não está jogando bem, não estava à frente do Pumas do México, fez uma temporada muito ruim na liga local. Claro que a gente não acompanha todos os jogos, mas os relatos fiéis de jornalistas que o acompanham são justamente de crítica. O Tite, com seus pares, membros da comissão técnica, até chegou a enviar alguns representantes do
do staff da CBF para observar alguns jogos do Daniel Alves. E eu acho que essa questão do Daniel Alves é muito mais do que ele está produzindo de fato. É o que ele pode fazer. Só que o que ele pode fazer entra muito no campo de uma imaginação, né? de uma confiança, talvez até espiritual, pelo que ele possa reproduzir num jogo pontual. Eu não vejo Daniel Alves com possibilidade de ser titular nesse instante da seleção brasileira. Eu vejo essa vaga com o Danilo. Invariavelmente o Tite nos últimos amistosos, né, especialmente no jogo contra a Tunísia, fez uma adaptação do Éder Militão, que é um jogador que atua nessa última linha de marcação, ou como zagueiro ou como lateral direito. Joga até improvisado em alguns momentos como lateral esquerdo na história dele, se dando muito bem. Então eu acho realmente muito difícil que o Dani ele se banque apenas por essa questão de liderança, pelo que ele representa para essa contemporaneidade, para esse grupo da seleção brasileira dos últimos 10, 15 anos. Ele, de fato, tem uma trajetória ligada à seleção brasileira com muita importância, com muita ascendência, uma história mágica à frente do Barcelona, um dos atletas profissionais que mais conquistaram títulos na história. Isso tudo ninguém vai rasgar. Mas fato é que é importante olhar para a realidade. E nas últimas 2 temporadas, o Daniel Alves basicamente não jogou e não jogou bem. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que o Tite não vai convocar o Daniel Alves. Para mim, hoje não. Se o Tite convocar, vai ser uma surpresa. Tipo no Ídolos, absurda, né? Para mim, hoje não, Faro. Exatamente. Eu acho que não vai. Eu acho que não vai, sinceramente. E você falava, né, sobre a lista dos 26. Acho que a gente pode até fazer um exercício coletivo. Talvez eu perca a mão um pouquinho, mas como a gente faz toda semana o podcast Bora Pro Catar, e na última edição, da última sexta-feira, que inclusive está no ar, vale a pena você conferir aí nas redes sociais da Band News FM. Eu fiz a minha lista, então eu vou reproduzi-la exatamente assim, porque eu não posso ser taxado de incoerente. Ontem eu falei uma coisa, hoje eu vou mudar. Aí não dá, né? Ederson, Alisson e o Everton. Esses 3 goleiros, acho que são unânimes, não haverá surpresa. A não ser que alguém se lesione, podendo abrir espaço, sei lá, para um Cássio da vida, para um Santos do Flamengo. Mas não havendo surpresas, esses 3 jogadores vão representar o Brasil no gol nessa Copa do Mundo. Alisson titular. E aí eu já vou... Alisson titular. Alisson, para mim, titular. Para o Tite, titular. Não há muita dúvida em relação a isso. No nosso coração, sinceramente, é um goleiro... Desculpa. Quem? No nosso coração. Carla se empolgou, não, desculpa. No coração. Tá. Poxa, calma aí, né? É um gaúcho de grande porte, né? Convenhamos. Concordo. Do Bora Pro Catar. Na minha lista, Ellen, do Bora Pro Catar, eu coloquei Danilo e Daniel Alves. Não por eu achar que o Daniel Alves deva ir, mas porque eu acho que é um pingo de esperança de o Tite levá-lo. No lado esquerdo, acho que vão Alexandre e Alex Telles. São as minhas 2 apostas. Veja, não necessariamente o Tite precisa levar 2 laterais direitos, 2 laterais esquerdos, 4 zagueiros. Ele pode aumentar, eventualmente, a lista com mais defensores por dentro, menos laterais, enfim. Thiago Silva, Marquinhos, Militão e Gabriel Magalhães. Casimiro, Fabinho, Bruno Guimarães, Paquetá, Fred, Everton Ribeiro. Neymar, Vini Júnior, Rafinha, Rodrigo, Richarlison, Firmino, Antony, Pedro e Jesus. Essa é a minha lista de 26 jogadores. Eu sei que eu potencializei muitos atacantes, tirei ali o foco de defensores, mantive apenas 4 zagueiros, mas eu acho que essa é uma lista possível do técnico Tite. Certamente não vai ser exatamente a minha, mas eu levaria esses 26 jogadores, meninas. Achei interessante. Tá bem ofensiva aqui a sua seleção. Totalmente, né? Pois é. Agora, o Endrick... Seleção de videogame, né? De FIFA, né? Exatamente, Fácil, né? Bem ofensiva. É uma seleção assim que tá... O menino Endrick, não, né? Por enquanto não rola ainda. Tá cedo, né? Acho que tá cedo, né? Ele tá ganhando alguns minutos apenas agora, à frente do Palmeiras. Tem nomes, claro, mais conceituados do futebol palmeirense, por exemplo, né? Um Dudu, que certamente não vai. Em algum momento, o Veiga foi pedido. O melhor jogador do Brasileirão 2022, Gustavo Scarpa, certamente não vai estar nessa lista. O Ender, que ele é o futuro que já é presente, mas acho que para essa Copa, não. Nessa minha lista, por exemplo, eu não citei nem o Gabigol, jogador do Flamengo, que também, para alguns jornalistas, enfim, poderia ganhar uma chance nessa reta final, mas para mim, acho que ele perdeu espaço com o Tite.
Coloquei o Jesus. Gabriel Jesus, ele faz um grande início de temporada à frente do Arsenal da Inglaterra, assim como outro brasileiro, Gabriel Martinelli. Martinelli é um jogador bastante interessante, começou a carreira no futebol de base aqui do Ituano, time do interior de São Paulo, e ganhou uma projeção absurda e tem jogado muito bem. Foi convocado pelo Tite em amistosos recentes, mas não acho que vá também, não. Bom, então tá bom, Camarão. Só para fazer novamente aqui o convite para os nossos ouvintes para acompanhar na segunda-feira. Ai, o coração... Gente, 20 dias para a estreia do Brasil. Menos, né? 19 dias, Brasil e Sérvia no dia 24 de novembro. Tá aí, já batendo a nossa porta. Na segunda-feira, então, Camarão, que horas começa a nossa transmissão aqui especial? A partir do meio-dia, da meio-dia às 3, ou seja, a gente faz, né, esse esquenta na primeira hora, antes de fato de chegar à lista. Depois da lista vai ter, evidentemente, a palavra do técnico Tite, vai ser muito questionado por algumas escolhas, vai ser bastante criticado eventualmente por outras, e a partir daí a gente também vai reverberar bastante, colocar personagens para analisar com toda a nossa equipe da Band News FM, os 26 que vão representar o Brasil no Catar. Tá chegando a hora, hein? Peço até desculpas por esse fundo aqui meio tumultuado na minha casa. A roupa tá secando, a gente tá preparando mala, é muita coisa ao mesmo tempo. Né? O bebê tá vindo, é muita coisa, né, Camarão? Camarão? Tá vindo, né? Tem muita coisa pra arrumar aí. Isso aí. Exato, Porque você acha que o Catar vai ser confuso? Da Nada. Patroa, né? Um beijo. Exato. Haja coração. O Catar vai ser o mais leve, meu filho. Um beijo, Camarão. Bom fim Beijo. de semana.